O Ramos perdeu o pênalti. O Ramos, quando ele foi bater, ele dá um tapa primeiro com o pé direito na bola e chutou pra cima. Ele já ia se lascar dos 2 toques. Fala, Felipe. Rapidinho, sabe o que aconteceu? Na hora que o Rames estava indo pra bola, apareceu a imagem dele, o Clevânio disse, esse Rames é um craque. Não. Eu nem vi a hora que ele cobrou o pênalti. Vamos ouvir aí o que disse Dorival Júnior, técnico da equipe do São Paulo. Eu gostaria que a minha opinião não fosse levada em consideração pelo jogo de hoje, tá? Mas no meu modesto entendimento, o futebol tinha que ter o que tem o basquete. X tempo de bola rolando, tá? Devia ser cronometrado o tempo. Evitaríamos toda e qualquer situação que existem e que são reais. Primeiro, excessivo a perda de tempo com jogadores simulando. A mesma simulação que levam a arbitragem a terem dúvidas em relação a uma situação ou outra. Isso daí, não especificamente a partida de hoje, mas num todo, é um absurdo o que acontece dentro do Campeonato Brasileiro. Nós deveríamos dar um exemplo claro e real, pedindo mudanças em tudo isso, porque isso daí é uma questão de comportamento, mudarmos esse tipo de comportamento. Quem são os culpados? Ninguém. Nós temos que estabelecer que pararíamos a partir de hoje com tudo isso, porque é inadmissível a gente ter um espetáculo e boa parte desse espetáculo ser consumido com momentos desnecessários, onde os jogadores preparam, a arbitragem contemporiza e todos nós participamos disso, o que denigre muito a imagem de um futebol bem jogado. Isso já não acontece na Europa há muito tempo, porque N situações que nós não precisamos colocar aqui, cada uma delas, senão é muito profundo tudo isso. Mas que realmente é uma situação que deixa o futebol sul-americano muito feio, isso daí não tenho dúvidas. Nós precisaríamos de uma ação muito rápida e poderíamos iniciar com ações aqui locais, nossas, dentro das federações, como também na CBF. Nós precisaríamos nos preocupar muito mais com tudo isso. Nós tivemos segunda-feira agora lá na CBF e, coincidentemente, eu tive a oportunidade de falar um pouco com o Rodrigo, assessor de imprensa da CBF, a respeito dessa situação, que se nós não pusermos o dedo, não melhorarmos tudo isso, nós vamos continuar vendo esses espetáculos com boa parte do tempo que efetivamente nós teríamos a bola em jogo sendo aproveitados para que todos essas celeumas aí sejam... E o principal é que a arbitragem, infelizmente, ela contribui para que tudo isso aconteça. De um modo geral, todos nós que estamos em torno do futebol, eu acho que usamos um pouco desse quesito para benefício próprio. Então está na hora da gente realmente pensar um pouco mais em melhorarmos e qualificarmos a condição do espetáculo. Muito bem, são falas do Dorival, arbitragem na Libertadores, só arbitragem... Não, mas eu concordo também com ele fala da Veja só, ele não falou da arbitragem. Eu concordo. Ele falou da catimba que os clubes usam, os jogadores utilizam para ganhar tempo, e a Conmebol, ela faz com que ela facilita com isso também. Eu concordo plenamente com o Cris Dorival e não é de agora que eu venho falando isso. Desde o ano passado, em jogos na Série D do Campeonato Brasileiro, e o Dorival tá certíssimo, a meu ver. 100%, não tiro nem por vírgula nenhuma. Até porque ele coloca-se também no meio de quem participa Dorival, disso, né? Ele é muito coerente. Ele não fala porque o São Paulo foi eliminado. Ele fala, inclusive ele se coloca no meio também. Nós. Ele não disse o time faz isso, não, disse nós. Então ele se coloca no meio. Eu concordo com o Dorival Júnior. Sabe por quê? O que acontece? E futebol brasileiro isso é uma piada pra isso. Todos os clubes, é uma piada. Goleiro cai sem ter nada. Goleiro cai sem ter nada. O time faz 1-0, goleiro chuta uma bola, a bola passa com 3 metros e 45 centímetros de distância do gol. O cara dá um voo lá e cai, tem nada. O cara vai lá, joga água, o cara vai e levanta. Eu venho falando isso há muito tempo aqui, eu não venho falando.
vai lá e levanta. Aí a bola sai, o cara vai com a bola lateral e manda pro outro, o outro manda pro outro, fica ali jogando. Tá errado, velho. Como futebol de salão, já tem isso. No tempo Há de muito bola tempo, rolando. Né? Basquete tem isso. Handebol tem isso. E por que o futebol não pode ter? Tinha que ser o seguinte, a bola saiu para o tempo. Acabou-se. É o tempo parado, como a gente chama. O tempo parado, a bola saiu para o tempo. O goleiro caiu para o tempo. Não dá pra dizer se foi doce, se não foi, o cara tá assistindo ou não. E o cara sabe, o cara conhece. Tem Essas árbitro... são alternativas que podem ser discutíveis no futebol. Exatamente, tem que Podem ser porque... discutidas no futebol. Ô, Videlão, você tem mais tempo, você paga R$100 no ingresso de Libertadores, na pior parte do estádio, R$100. Aí você vai lá, se você tem mais tempo de bola parada do que de bola rolando. Tá errado, meu irmão. Eu reduziria o tempo de cada tempo. Eu vivi uma experiência parecida. Faria tempos de 35 minutos cada tempo, com o cronômetro parando cada vez que a bola saísse. Porque se você fizer 45 minutos com a bola parando, você vai ter um tempo de 2 horas. Eu vou compartilhar com os senhores como eu penso na situação. Você paga R$270 para um open bar, como eu fui, 270 com mais 270, 540. É porque você vai acompanhar o open bar. Aí quando chega lá, bom, não vou dizer o nome do artista não, para depois o cara dizer. Não, aí depois, exatamente, aí eu não vou dizer o nome do artista não, Gustavo Lima. Não vou dizer não o nome do artista, vou dizer. Aí foi pra lá pra Porto de Galinhas. Quando chego lá, meu amigo, o cara sobe no palco, olha que nós estamos falando do homem, viu? Do embaixador. O cara, no show de 2 horas, eu digo sem medo de errar, ele passou 1 hora e 20 minutos de conversa. Com o público. 1 hora e 20 minutos de conversa. Você vai pro show do cara pra você ver o show, as músicas, você tá querendo ver as músicas do cara. O cara passou 1 hora e 20. Tempo líquido de música no show de 2 horas, passou 40 minutos conversando. Se fosse pra juntar uma estimativa, eu não tava com o cronômetro ali. Você vai pra um jogo, você quer também, como torcedor, ver tempo de bola rolando. Agora, no caso do São Paulo, essa é uma discussão, claro que muito cabível, pertinente para a melhoria do futebol. Eu concordo que existam regras para priorizar o tempo de bola rolando. Ok, eu concordo com isso. Mas também nós precisamos reconhecer de que, desde que nós nos conhecemos como apaixonados do futebol, Libertadores, Sul-Americana, sempre foi assim contra clubes argentinos, sempre foi assim essa catimba do cacete contra clubes chilenos. Lembra Brasil e Chile aqui no Brasil? No Maracanã, o caso do Rojas, catimba pura. Por quê? Porque a única maneira que os clubes, e quando eu falo que a Libertadores é a baba do boi, só tem os clubes brasileiros e alguns clubes pontuais de outros países, por conta disso, porque é a única maneira que esses clubes pequenos, limitados, têm de conseguir alguma coisa contra as equipes brasileiras. Eu não estou dizendo que defenda a catimba, gente. Eu estou dizendo o seguinte, que nós brasileiros estamos em um patamar acima e conseguimos, na maioria das vezes, superar essas adversidades.